E aí, galera? Tudo tranquilo? Hoje vamos falar de um período muito importante da história, o Iluminismo. Esse movimento desafiou governos autoritários, questionou tradições e defendeu direitos fundamentais. No vídeo de hoje, você vai conhecer as 10 ideias mais importantes do Iluminismo, conceitos que moldaram a democracia, a ciência, os direitos humanos e muito mais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai expandir sua mente. Imagina só, você vivia num mundo onde tudo era justificado pela tradição. Ah, porque sempre foi assim. Ah, porque os antigos faziam assim. Os caras do Iluminismo chegaram para detonar esse negócio. Eles falavam: "Ei, acordem! A gente tem um negócio aqui chamado razão, e ela que deve guiar nosso conhecimento." Para os iluministas, o pensamento crítico era mais importante do que seguir tradições cegamente. Nada de aceitar verdades absolutas sem questionar. Essa ideia de usar a razão para entender o mundo abriu caminho para um monte de descobertas científicas e avanços tecnológicos. Questione, investigue, use a sua razão, meu amigo. E por falar em questionar, chegamos em um dos pilares do Iluminismo, a liberdade de expressão e pensamento. Esse conceito revolucionário mudou o curso da história. E quem melhor para representar essa galera do que o nosso querido Voltaire? Ele foi um dos maiores defensores dessa ideia. Esse cara era o terror dos censores. Suas palavras eram afiadas e suas críticas implacáveis. Para Voltaire, todos deveriam ter o direito de expressar suas opiniões, sem medo da censura. Ele acreditava que o debate aberto era essencial. Imagina só viver num mundo onde você não pode falar o que pensa? Que loucura! A censura sufoca a criatividade e o progresso. Graças a essa ideia, hoje temos liberdade de imprensa e debate público. Podemos compartilhar informações e discutir ideias livremente. A liberdade de expressão é fundamental para o progresso de qualquer sociedade. Sem ela, estaríamos presos em um ciclo de ignorância. Então, da próxima vez que você discordar de algo e quiser falar sobre isso, lembre-se do Voltaire e da galera do Iluminismo. Eles lutaram para que você pudesse ter essa liberdade. E já que estamos falando de liberdade, vamos falar de como evitar que o poder fique concentrado nas mãos de uma só pessoa, né? Isso é crucial para manter uma sociedade justa e equilibrada. E quem entra em cena com a solução? Montesquieu. Ele foi um dos grandes pensadores do Iluminismo. Ele era tipo um engenheiro da política, sabe? Ele estudou profundamente as estruturas de governo. E sua grande sacada foi propor a separação entre executivo, legislativo e judiciário. Cada um com suas responsabilidades bem definidas. Isso mesmo, galera, 3 poderes independentes, cada um com suas funções, para garantir o equilíbrio e a justiça no governo. Genial, né? Essa divisão impede que um único grupo controle tudo. Essa ideia foi fundamental para evitar abusos de poder e garantir que ninguém ficasse acima da lei. É um pilar da democracia moderna. Então, quando você vir aqueles prédios imponentes dos tribunais, lembre-se do Montesquieu e da importância da separação dos poderes para a democracia. Sem isso, a justiça e a liberdade estariam em risco. E por falar em democracia, vamos falar do cara que botou o dedo na ferida e disse: "O poder emana do povo." Sim, estamos falando de Jean-Jacques Rousseau. Quem nunca ouviu essa frase, né? Pois é, ela veio lá do Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes nomes do Iluminismo. Ele foi um filósofo que realmente acreditava na capacidade do povo de governar a si mesmo. Rousseau defendia que o poder deveria estar nas mãos do povo, e não de reis ou governantes absolutistas. Ele criticava fortemente a concentração de poder nas mãos de poucos. Para ele, a vontade da maioria é que deveria guiar a sociedade. A verdadeira democracia só existe quando o povo tem voz ativa e participa das decisões. Sua teoria do contrato social
inspirou revoluções e a criação das democracias modernas. Movimentos históricos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foram influenciados por suas ideias. Então, lembre-se, você faz parte da solução. Cada ação conta. Participar da política, votar, se informar e lutar pelos seus direitos é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e democrática. Nunca subestime o poder da sua voz e do seu voto. E já que estamos falando de justiça, não podemos esquecer dos direitos humanos. Os iluministas defendiam que todos os seres humanos, sem exceção, nascem com direitos inalienáveis. Liberdade, igualdade, direito à vida, à propriedade. Eles acreditavam que todos, independentemente de sua origem, cor, religião ou classe social, deveriam ter os mesmos direitos. Essa ideia foi fundamental para acabar com sociedades baseadas em privilégios da nobreza e para construir um mundo mais justo e igualitário. Então, lembre-se, você tem direitos. Lute por eles. Defenda os direitos dos outros e nunca aceite qualquer tipo de discriminação ou injustiça. E como construir uma sociedade mais justa e igualitária? Investindo na educação, horas. Os iluministas sabiam disso muito bem. Eles acreditavam que a educação era fundamental para libertar as pessoas da ignorância e do controle de líderes autoritários. Então, valorize a educação. Estude, leia, se informe, questione. O conhecimento é a arma mais poderosa que você pode ter para transformar a si mesmo e o mundo ao seu redor. E por falar em conhecimento, não podemos esquecer da ciência. O iluminismo impulsionou a revolução científica, um período de grandes descobertas. Galileu, Newton e outros gênios da ciência mostraram que o mundo deveria ser entendido por meio da observação, da experimentação e da razão. Foi nessa época que o método científico foi aperfeiçoado, abrindo caminho para avanços em diversas áreas do conhecimento, da física à medicina. Então, valorize a ciência. Apoie a pesquisa científica, se informe por fontes confiáveis e nunca deixe de questionar o mundo ao seu redor. E por falar em questionar, os iluministas não tinham papas na língua. Eles desafiaram a ideia de que reis e nobres tinham direitos especiais por nascimento. Para os iluministas, todos os cidadãos deveriam ser iguais perante a lei, independentemente de sua origem social. Então, lembre-se, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Todos nós merecemos respeito e oportunidades iguais, independentemente da nossa origem social. E por falar em igualdade, vamos falar de dinheiro, bebê. No campo da economia, o iluminismo também trouxe ideias revolucionárias. Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, criticou o controle do Estado sobre a economia, o famoso mercantilismo. Para Smith, a economia deveria ser livre para prosperar, com o mínimo de interferência do governo. Ele defendia a livre concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio, ideias que ajudaram a criar o sistema capitalista que temos hoje. Então, da próxima vez que você ouvir falar em livre mercado, lembre-se do Adam Smith e do iluminismo. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de tolerância religiosa. John Locke, um dos grandes nomes do iluminismo, foi um dos primeiros a defender que ninguém deveria ser perseguido por suas crenças. Para Locke, a religião era uma questão pessoal e o Estado não deveria interferir na liberdade de consciência dos indivíduos. Graças à tolerância religiosa, hoje podemos conviver pacificamente com pessoas de diferentes crenças, respeitando as diferenças e aprendendo uns com os outros. Então, lembre-se, respeite todas as religiões e nunca discrimine ninguém por causa de suas crenças. E aí, pessoal? Viram só como o iluminismo foi um período revolucionário?
As ideias desses caras mudaram o mundo e continuam influenciando nossas vidas até hoje. Mas e aí? Qual dessas ideias você acha mais importante para o mundo de hoje? Comenta aqui embaixo. Adoraríamos saber a sua opinião. E aí, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de história. Até o próximo vídeo.